Bom dia. Bom dia, Amanda. Bom dia, Caroline. Bom dia, Celina, Evelyn, Giovana Anjos, Giovana Sena, Heloísa, Isabel Leal, Isabela Costa, Isabela Perini, João Ivanes, Laura Rosa, Leonardo Rufino, Letícia Camarinho, Letícia Melo, Lívia Goulart, Pedro Leão, Pedro Paulo, Rafaela Moreira. Tudo bem com vocês? Bom dia, Jota. Tudo sim. Tudo ótimo, JR. E aí, senhor Leão, tranquilo? Tranquilo, senhor. Bem, Jota. estamos aí na Bom caminhada. dia, Jota. Como Bom tá a dia, família? Rafaela. Tá bem, estamos bem. Saco cheio de ficar em casa, mas fazer o quê, né? Tem que ficar, né? Pois é. Já viu como é que é, né? Velho, se sai aí, a operação cata velho na rua e leva embora. Então tem que ficar aqui. Pessoal, vocês já viram a notinha de vocês na prova mensal? Sim. Todos Sim. viram? Virou o quê? A nota da prova mensal? Não, onde que vê? Ué, no positivo 1. Ah, Tô no tá. meio Não, da sim. prova. Hã? Depois do final do prazo, lá na prova, né? Acaba mostrando lá a nota, o seu resultado, né? Vocês viram por aí, não foi? Sim. Bom, para quem não viu, eu vou abrir aqui ó, a minha planilha e aí já dá uma checada. Ei, meu Deus, hoje está difícil essa minha rede aqui, tá caindo toda hora, programa que não abre. Estão me ouvindo aí ou não? Estamos, Jota. Então Sim, tá aqui. tô. Vou abrir terceiro A, estão vendo aí a planilha do terceiro A? Não. Ainda não, Não. Jota. Tá o positivo. Ainda não. Tá dando para ver ou não? Não, tá aparecendo a apostila. Tá na apostila? Uhum. Ei, meu Deus, deixa eu colocar de novo aqui. Pera aí. Tem um cara para entrar aqui que não tá. Kaique Oguro, cara. Esse cara tá com a máquina dele lá pipocada ali. Precisa sair e entrar de novo, que eu tô Tinha admitindo que ele ser o aqui, mas ele Oguro. não entra. É, só para variar. Fala para ele aí no grupo para ele se ligar e ligar de novo. Deixa eu tentar aqui compartilhar novamente, pessoal. Espera só um instante. Oh, meu Deus do céu. Vê aí, dá para enxergar? Sim. Então vejam aí suas notinhas. Já posso descer ou não? Posso descer, pessoal? Pode. Pode. Então, vamos lá. Tá aí. Todo mundo viu? Posso ir para o terceiro B? Pode. Todo mundo viu? Posso descer? Pode. Pronto, pessoal, posso tirar já? À vontade, quem manda é você, JR. Sim. É, só se alguém aí que não viu ainda, já deve ter todos visto, né? Então eu já vou sair fora disso aqui. Cai fora e vou lá para nossa apostilinha. Deixa eu ir para nossa apostilinha, onde nós paramos no nosso último assunto com funções nitrogenadas. É isso ou não? Sim. Parará. Tá aí, funções com nitrogênio. Pessoal, até agora nós tínhamos estudado as funções orgânicas oxigenadas, funções que têm grupos, né, funcionais com oxigênio. Dentre elas vimos lá os álcoois, quando nós temos a hidroxila, o OH ligado diretamente a um carbono saturado. Vimos os fenóis, quando eu tenho a hidroxila ligada diretamente ao anel aromático, ao anel benzênico. Vimos lá os éteres, né? Quando nós temos o oxigênio como heteroátomo entre dois carbonos.
Vimos lá as funções carboniladas, que tem a carbonila, carbono com duplo em oxigênio, ou seja, vimos as cetonas, vimos os aldeídos, né, dessas funções carboniladas. Vimos também as funções carboxiladas, que contém a carboxila, ou seja, um grupo funcional que tem carbonila e hidroxila. Nesse caso, vimos ácidos carboxílicos, onde a carboxila está na extremidade da cadeia. Vimos lá os ésteres, onde eu tenho a minha carboxila no meio da cadeia carbônica. Oi? Você tá compartilhando tela? Estão enxergando aí ou não? Eu não tô vendo nada. Ele não tá Não tá compartilhando aparecendo não, também, Jota. não tô vendo nada. Cara, eu vou jogar esse laptop na parede, não é possível. Ou é esse trem aqui, ou é o sinal aqui que está terrível. Deixa eu tentar novamente. Vamos lá. Hoje está de rosca. Deu para ver, hein? Professor, aceita a Isabela. Aceitar a Isabela. Deixa eu ver aqui. Agora apareceu. Apareceu, né? Agora foi. Olha só, eu não tenho Isabela na fila aqui, não. Ela vai ter que fazer aquele esqueminha de desligar e ligar de novo. Estão vendo aí na tela que não aparece aqui ninguém ó, na fila? Estão vendo, pessoal? É que tá na apostila ainda. Ah, tá na apostila? Esse negócio está mais lento do que qualquer outra coisa. Deixa eu abrir a apostila aqui. Avisa para a Isabela desligar e ligar de novo. Estão vendo aí? Sim. É que, enfim. Então, vimos lá as nossas funções orgânicas oxigenadas. E agora vamos ver as funções orgânicas nitrogenadas, que contém aí nitrogênio. Né? Dentre as funções nitrogenadas, nós temos as aminas. As aminas, então, vão ter o nitrogênio com substituintes dos seus hidrogênios, originalmente da amônia, né? E esses substituintes, então, serão cadeias carbônicas ou mesmo hidrogênio. Vamos ver as amidas. Nas amidas, nós teremos aqui o grupo funcional de uma carbonila ligada diretamente ao nitrogênio. E, por último, os nitrocompostos, que vão ter aqui o grupo NO2, né, ligado à sua cadeia carbônica. Então, esse seria um nitrocomposto. Lá da aula passada, nós vimos que as aminas terão esse grupo funcional, nitrogênio, e eu terei, então, 3 ligações nesse nitrogênio, e esses 3 ligantes desse nitrogênio poderão ser cadeias carbônicas ou mesmo hidrogênio. Né? Nas nossas aminas, então, nós vemos que elas são compostos derivados da amônia. Essa amônia, esse composto NH3, então eu tenho o meu nitrogênio ligado a outros 3 hidrogênios. À medida que eu vou substituindo esses hidrogênios, né, eu tenho a formação das minhas aminas. Num primeiro caso, onde eu substituo um primeiro e único hidrogênio, eu vou ter uma amina. Ela é a cadeia carbônica. Se eu fizer a substituição de 2 hidrogênios lá na minha amônia, eu vou ter então uma amina secundária. E nesse caso, a estrutura será o nitrogênio, NH, e eu vou ter as ligações, né, dos 2 lados com cadeias carbônicas. Esse R representa grupos, né, de cadeias carbônicas, grupos orgânicos, que podem ser iguais ou diferentes entre si. No caso da substituição de 3 hidrogênios, o que acontece então? Eu vou ter uma amina terciária. E então eu terei o nosso nitrogênio fazendo 3 ligações com 3 grupos orgânicos, que são cadeias carbônicas, que podem ser iguais ou diferentes entre si. Lembrando então da nomenclatura oficial das nossas aminas, a terminação vai ser amina. Assim como as terminações dos outros grupos funcionais lá com oxigênio, nós tínhamos terminação ol para álcool, al para aldeído, ona para cetona, oico para ácido carboxílico. No caso da amina, a terminação será amina.
E a regra sistemática vai ser a mesma, né? Só temos que tomar cuidado com o que na nomenclatura? Quando você lidar com a amina primária, então a nomenclatura fica bem simples. Você pega aqui, ó, por exemplo, com um carbono só, na cadeia carbônica, eu tenho um carbono e o grupo amina, então o nome desse carinha aqui, metanamina. Tá aí, metanamina. Quando eu tenho 2 carbonos no grupo, eu tenho a nossa etanaamina. Então, etanamina, et de 2 carbonos, an, só simples ligações entre os carbonos, e terminação amina, porque é uma amina primária. Nesse outro caso, eu tenho 3 carbonos na cadeia principal, né? O grupo NH2, né, de amina, ligado ao carbono 1, por quê? Eu tenho que dizer que é carbono 1, poderia estar no carbono 2, no carbono aqui do meio. Então, eu tenho que dizer em que carbono está o grupo amina. Eu tenho a propan-1-amina. Poderia ser a propan-2-amina, porque aí o meu NH2 estaria ligado no carbono 2. Quando eu trabalhar com aminas secundárias e terciárias, então o que eu vou fazer? Eu vou enxergar os grupos substituintes como se fossem ramificações. Então está aqui a minha amina secundária, está aqui o grupo NH. Quem está ligado ao grupo NH? Está ligado aqui CH3, grupo com prefixo met, um carbono, CH2 e CH3. 2 carbonos, eu tenho a nomenclatura et. Portanto, como são grupos e eu vou lidar como se fossem ramificações, etil, metil, amina. Etil, porque eu tenho um grupo com 2 carbonos, metil, um grupo com um carbono, amina, porque o grupo funcional é de amina. Uso a ordem alfabética para colocar, né, esses nomes. Nesse outro caso, eu tenho uma amina terciária. Notem, então, que eu tenho grupos metil, etil e propil ligados à nossa amina. Vou colocar em ordem alfabética: etil, metil, propil, amina. Um outro caso, né, que eu tenho aqui uma amina terciária, vejam que o meu nitrogênio está com 3 grupos substituintes, são 3 grupos metil, portanto, trimetilamina. Tá aí a nossa amina terciária. Vocês viram também que as aminas, por terem nitrogênio ligado possivelmente a hidrogênio, eu posso ter ligação de hidrogênio acontecendo entre essas moléculas. E, além disso, como o nitrogênio tem um par de elétrons não ligante, um par de elétrons disponível, este par de elétrons pode, então, estabelecer ligações de hidrogênio com outro composto, né? Então, aqui eu tenho uma amina primária, uma amina secundária, e essa amina secundária estabelece ligação de hidrogênio com outra amina secundária. Então, mesmo nas aminas terciárias, eu tenho a possibilidade de ligação de hidrogênio, porque por causa do par de elétrons disponível aqui no nosso nitrogênio. Então, uma regra geral que vai servir para as aminas é que, em termos de ponto de ebulição, quem vai interferir nesse ponto de ebulição? A intensidade da força intermolecular e o peso molecular, né? A massa molecular, o tamanho da molécula. Então, geralmente, eu tenho, em termos de ponto de ebulição para aminas de mesma massa, de mesmo peso molecular, as aminas terciárias tendo ponto de ebulição menor do que as aminas secundárias, que tem ponto de ebulição menor do que as aminas primárias. Isso acontece por quê? Porque na amina terciária, as ligações de hidrogênio são mais fracas do que na amina secundária. Por que isso acontece? Na amina secundária, eu tenho possibilidade de 2 ligações de hidrogênio, enquanto na amina primária, eu tenho a possibilidade de até 3 ligações de hidrogênio. Então, a quantidade de ligações de hidrogênio na estrutura da molécula faz com que o ponto de ebulição fique variável, né? Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Tranquilo? Tabela comparativa das propriedades físicas aqui das nossas aminas, comparando-as com outros compostos orgânicos. Então, vejam que no caso dos hidrocarbonetos que são moléculas simétricas, são moléculas apolares, portanto, as forças de atração dessas moléculas são do tipo de polo instantâneo e de polo induzido. É a força menos intensa, é a mais fraquinha, né?
No caso das aminas, aqui, veja, dimetilamina e a etilamina, a comparação, elas têm a mesma massa, mas percebam que, no caso da dimetilamina, eu tenho um ponto de ebulição mais baixo do que a etilamina. Isso acontece porque a etilamina tem a possibilidade de fazer duas ligações de hidrogênio, que são duas ligações que é uma a mais do que no caso da dimetilamina. Notem que a etilamina é uma amina primária e a dimetilamina é uma amina secundária. Então vai haver uma diferença de ponto de ebulição entre as duas, porque na minha amina primária eu tenho duas ligações de hidrogênio acontecendo, enquanto que na dimetilamina eu só tenho uma ligação de hidrogênio. E aí você tem comparação com o etanol, um álcool hidroxila ligada diretamente à cadeia carbônica. Nesse caso, então, a ligação de hidrogênio que se estabelece com oxigênio na molécula, ela é mais intensa do que com o nitrogênio. Nesse caso, então, a ponto de ebulição do nosso álcool vai ser o maior de todos, comparando-se moléculas de mesma massa, né, molar, mas com funções orgânicas diferentes. Nesse caso, a hidroxila consegue estabelecer uma ligação de hidrogênio mais intensa do que no caso das aminas, que tem nitrogênio. Aqui nós temos uma outra tabela mostrando, né, as aminas, a fórmula estrutural e o ponto de ebulição. Então vejam que na metilamina eu tenho um ponto de ebulição de menos 6. Dimetilamina, eu já tenho aqui dois grupos orgânicos substituintes, o ponto de ebulição vai aumentando. Trimetilamina, eu tenho aqui um ponto de ebulição um pouco mais baixo que na dimetilamina. Isso é explicado por quê? Porque essas moléculas têm a situação da dimetilamina ser uma amina secundária, né? E eu tenho aqui a trimetilamina como uma amina terciária. Então, a ligação de hidrogênio na dimetilamina é mais intensa do que na trimetilamina. Logo, o ponto de ebulição vai ser um pouco maior. A etilamina já tem um grupo orgânico maior, uma cadeia carbônica maior, vai aumentar o ponto de ebulição. E a propilamina, notem que a cadeia carbônica ficou maior ainda, a molécula ficou mais pesadona, e o ponto de ebulição, então, vai ficar maior também. Então, vejam que todas as aminas, tá, vão fazer ligações de hidrogênio com as moléculas de água. Então, vejam o caso aqui de uma amina primária e uma amina secundária. As duas estabelecem ligações de hidrogênio com a molécula de água. O hidrogênio de uma amina primária ou secundária vai ser atraído pelo oxigênio da molécula de água. E o que acontece, então? Quando você tem uma amina terciária, esse fenômeno vai acontecer também da mesma forma, porque o nitrogênio, que tem par de elétrons livres, não ligantes, vai ser atraído pelo hidrogênio da molécula de água. Então, nós podemos prever que as aminas de massa molecular baixa vão ter bastante solubilidade em água. Claro que conforme as cadeias carbônicas forem aumentando, essa solubilidade vai diminuir, porque com cadeia carbônica maior, eu tenho maior caráter apolar na molécula, e aí com caráter apolar predominando, eu não tenho uma solubilidade muito boa em água, porque a água é um solvente polar, como nós sabemos, né? Aqui tem um caso, então, de uma amina que tem um nome trivial, a anilina, ou fenilamina. Ela é muito utilizada aí como corante, né? E também como reagente aí para sínteses orgânicas. Até aqui tudo bem com as aminas, pessoal? Sim. Então, retomando lá, vamos agora ver as amidas. Amidas. Bom, nas amidas, o meu grupo vai ser o carbono de uma carbonila ligado diretamente ao nitrogênio. Então, eu preciso enxergar na estrutura da molécula o carbono de uma carbonila, e esse carbono da carbonila tem que estar ligado diretamente a um nitrogênio. E nesse nitrogênio, que faz ainda duas ligações, eu posso ter hidrogênio
e posso ter grupos orgânicos ligados aqui. Essa é a característica da nossa amida. Então, vejam lá alguns exemplos, né? Eu tenho aqui uma amida. Por quê? O carbono é de uma carbonila e está ligado ao nitrogênio. Aqui do lado eu vou ter uma cadeia carbônica R. Nós classificamos essa amida como uma amida não substituída. Por que classificamos assim? Porque este nitrogênio da amida não tem grupos orgânicos substituindo, né, os hidrogênios. Eu tenho só hidrogênio ligado a esse nitrogênio da amida. Então, uma amida não substituída. Agora, eu posso uma amida de, percebam que o grupo funcional carbonila, ligado diretamente ao nitrogênio, eu tenho aqui um grupo orgânico substituinte, R', substituiu um hidrogênio. Então, se trata de uma amida monossubstituída. E no nosso último caso, eu também tenho o grupo funcional de amida, a carbonila, ligada aqui ao nitrogênio. Do lado aqui eu tenho um grupo orgânico R. E nesse nitrogênio da amida, os dois hidrogênios foram substituídos por grupos orgânicos R e R duas linhas. Então, nesse caso, eu vou ter uma amida dissubstituída. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Muito bem. Como é que eu vou dar nomenclatura, né? Como é que vai ser a nomenclatura para as nossas amidas? Então, tem o mesmo esquema lá, né, pessoal? Tem a nomenclatura oficial e a nomenclatura semi-sistemática. Então, como é que eu faço? Vai ser alguma coisa parecida lá com o que acontece lá com os nossos ácidos carboxílicos, né? Nós vamos dar uma terminação para ela de amida na nomenclatura. Então, vejam esse caso aqui, um comparativo, né, que é muito análogo, similar aos ácidos carboxílicos. Nesse ácido carboxílico, eu tenho o ácido metanóico. Se fizer uma comparação, estou vendo que está trocando o grupo OH, a hidroxila, por um grupo NH2, o nome da nossa amida, então, será metanamida. Olha lá, metanamida. Por quê? Met de um carbono, an, simples ligações entre os carbonos, e terminação amida. O nome usual funciona da mesma maneira. Se esse aqui é o ácido fórmico, porque tem um carbono, lembra daquele prefixo forme, que se refere a um carbono, esta será a formiamida. Nome usual, né? Nome. Quando eu tenho dois carbonos na cadeia, então notem que a minha amida com dois carbonos, eu vou dar o nome dela de etanamida, porque et de dois carbonos, an, só simples ligações entre os carbonos, terminação amida, porque tem o grupo funcional de amida. Posso dar um nome usual ou trivial? Posso. Sei que quando tem dois carbonos, tem um prefixo usual chamado acet. Portanto, essa também é conhecida como acetamida. Veja uma outra situação de uma amida que eu tenho uma cadeia carbônica com 3 carbonos e tem uma ramificação do tipo metil. Então, eu sou obrigado a fazer o quê? Aquela nomenclatura onde eu numero a cadeia carbônica, começando a numeração na extremidade que está mais próxima do grupo funcional. Sempre vai ser, então, carbono 1, que é aqui que eu tenho o grupo funcional da nossa amida. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3. O grupo CH3, então, está no carbono 2. Nome do composto, 2-metil, e aí eu vejo a cadeia carbônica com 3 carbonos, prop, só simples ligações entre os carbonos an, e a terminação amida, porque aí se trata dessa amida primária, né? Um outro exemplo aqui, uma cadeia carbônica de uma amida primária, onde eu tenho dupla ligação. Então, o que eu vou fazer? Numeração, carbono 1, carbono 2, carbono 3. No carbono 2, eu tenho aqui uma dupla ligação.
Claro que essa dupla ligação só pode acontecer nesse carbono 2, não poderia acontecer no carbono 1, porque então eu teria um carbono com 5 ligações, então não tem sentido. Nesse caso, a única possibilidade de existir uma dupla ligação nessa estrutura é justamente nesse carbono 2, então não preciso colocar, né, que a dupla está no carbono 2, posso colocar direto o nome da cadeia principal. 3 carbonos na cadeia, prop, tem uma dupla ligação na cadeia carbônica em terminação amida, porque eu estou lidando ali com uma amida primária. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Alguma dúvida por enquanto? Não. Vamos lá. Agora vamos ver algumas situações onde nós temos amidas substituídas. Amidas substituídas. Nesse caso, os hidrogênios, né, do nosso nitrogênio, aqueles 2 hidrogênios do nitrogênio, podem ser substituídos por grupos orgânicos, né? Esse átomo de nitrogênio pode ser ligado a outros grupos orgânicos. Então, na nomenclatura, nós colocamos essa letra N antes dos grupos substituintes ligados aos átomos de nitrogênio. Vejam um exemplo aqui desta amida, que tem esses 2 carbonos na sua cadeia principal. E notem que eu tenho no nitrogênio um grupo metil, substituindo um dos hidrogênios. Então, como é que vai ficar o nome dessa amida? Eu vou considerar que esses grupos substituintes funcionariam como ramificações, mas não são ramificações da cadeia carbônica, mas sim substituintes do nitrogênio. Então, eu vou colocar esse N, que se refere a o grupo substituinte está ligado ao nitrogênio da amida. Então, como vai ficar o nome desse cara? No nitrogênio da amida, eu tenho um grupo metil. Pronto. E aí, depois, eu dou o nome da cadeia carbônica principal. Quantos carbonos eu tenho na cadeia? 2? Et. Só simples ligações entre os carbonos? An. Terminação, amida. Porque eu tenho o grupo funcional amida. Um outro exemplo, aqui do lado direito, eu tenho uma cadeia carbônica, então, com 4 carbonos. Eu tenho o grupo funcional de amida. E eu tenho uma amida que é dissubstituída. Veja só, tem 2 grupos substituindo o hidrogênio, 2 grupos metil. Então, nesse caso, como vai ficar o nome desse composto? Vou dizer quem são os grupos substituintes do nitrogênio, nessa amida, que são grupos metil. Então, eu tenho NN, porque são 2 grupos substituintes, e eles são do tipo metil, portanto, NN, dimetil, e aí eu vou dar o nome da cadeia principal, que tem 4 carbonos, but. Só simples ligações entre os carbonos, an. E o grupo funcional é amida, portanto, amida. Tudo bem até aqui, turma? Pessoal, tudo bem até aqui? Tudo bem. Estou indo muito rápido ou está dando para acompanhar? Não, tá dando para acompanhar. Então, vamos adiante aqui. Vamos adiante. Está aqui, pessoal. Classificação das nossas. Ela vai seguir aí também um critério que determina o seguinte. Além de você dizer se é uma amida monossubstituída ou dissubstituída, nós temos a classificação entre as amidas primárias, secundárias e terciárias. Por quê? Essas danadinhas, elas podem ter nas estruturas das moléculas um grupo de amida, um grupo funcional de amida, podem ter 2 grupos funcionais de amida se ligando, e podem ter até 3 grupos funcionais de amida e os 3 se ligando entre si. Olha a versatilidade dessa função orgânica, né? Então, quando eu tenho o caso de uma amida primária, eu tenho somente um grupo funcional de amida presente na estrutura. Carbonila ligada ao NH2. Eu posso ter uma amida secundária. Agora, eu peguei aquele grupo funcional de amida e um dos hidrogênios, em um dos hidrogênios do nosso nitrogênio, houve a substituição por outro grupo amida. Olha lá.
E aí, na minha amida terciária, acontece o quê? Os nossos nitrogênios, os nossos hidrogênios, né, desse nitrogênio, foram substituídos aqui por grupos funcionais, que são presentes de amidas. Então, eu tenho aqui uma amida terciária. Notem que eu tenho as carbonilas presentes na estrutura desses substituintes, né? Então, tá aí, ó, amidas primárias, né? Secundárias e terciárias. Quanto aos pontos de fusão, e ebulição, as propriedades físicas, né? As amidas vão seguir os mesmos princípios, né? As mesmas características lá dos ácidos carboxílicos. Então, o que vai acontecer, né? Quanto maior a massa molar, quanto maior o tamanho da molécula, maior vai ser o seu ponto de ebulição, né? As amidas, por terem, né, o nitrogênio ligado na sua estrutura e a carbonila, são moléculas que são polares e com capacidade de fazer ligações de hidrogênio. Eu tenho nitrogênio, né, ligado diretamente ao hidrogênio, e esse nitrogênio tem par de elétrons, né, não ligantes. Então, o que vai acontecer? Por esse caráter polar que as amidas possuem, elas têm uma boa solubilidade em água, que é um solvente polar. Claro que conforme as cadeias carbônicas aumentam, a massa molar dessa amida aumenta, a solubilidade em água vai diminuindo, né, porque aí o caráter apolar começa a prevalecer. Uma amida importante que nós temos que lembrar, que foi uma das que acabaram gerando aí uma nova classificação para a química orgânica, não? É a nossa ureia. Então vejam que o Wöhler, lá no começo do ano, eu expliquei para vocês que houve a derrubada da teoria do vitalismo, lá do Berzelius, que ele achava que todos os compostos orgânicos só poderiam ser sintetizados por seres vivos, né? Não eram possíveis de se sintetizar fora dos organismos vivos. Veio aqui o Wöhler, né, e pegou um sal inorgânico, cianato de amônio, e por aquecimento ele obteve a ureia, que é um composto orgânico, é uma amida. A ureia, então, tem aqui o grupo carbonila, né? E dois grupos NH2 ligados, né, a essa carbonila. Então, eu tenho a função orgânica amida. Essa ureia é bastante importante porque é o nosso principal excreta nitrogenado presente na nossa ureia e tem aí uma larga utilização aí na alimentação de gado e também na agricultura. Nossa ureia e também como reagente de síntese para a produção de diversos tipos de corantes. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Eu vou puxar um pouquinho aqui o caso das amidas, porque nessa explanação ele não mostra algumas coisas que eu acho que são importantes. Quando essas amidas aparecem lá nos nossos alcaloides, em cadeias carbônicas fechadas, vocês têm que ter cuidado na identificação delas, para não se confundir com aminas. Então, deixa eu achar aqui um exemplo para a gente poder mostrar para vocês o cuidado que vocês têm que ter. Deixa eu ver um exemplo aqui que seja bom para isso aqui. Deixa eu ver. Melhor ir lá na hora do estudo, porque tem algumas situações que são interessantes. Vamos lá, deixa eu achar uma estrutura aqui boa para mostrar para vocês. Aqui pode ser esse caso aqui. Este caso aqui é interessante. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa imagem aqui. Espera lá. Espera só um pouquinho. Deixa eu voltar lá e tentar isolar essa imagem aqui. Droga. Vamos ver aqui se eu consigo. Tá dando para ver aí, pessoal?
Tá dando para ver? Sim, Tá pequeno, né? tá. Tá. Tá muito pequenininho. Isso aqui eu não consigo ampliar, cara. Se eu conseguisse ampliar, seria bom. Mas não dá para ampliar. Bom, eu vou ter que mostrar no mouse mesmo para vocês, porque esse destaque que eu peguei não consigo ampliar. E na tela aberta, eu não consigo recortar. Mas eu vou voltar lá para nós vermos aqui. Tá aqui o nosso azulzinho Viagra. Estão vendo aqui o sildenafil? Sim. Sim. Olha, pessoal, esse tipo de estrutura você tem que tomar cuidado quando aparecem os nitrogênios, porque é fácil de confundir a função amina com a função amida, quando você lida com cadeias fechadas. Então, onde é que eu chamo a atenção aqui? Eu queria que vocês dessem uma olhada na molécula de nicotina. Que talvez eu peguei aqui, ó, e sombreei esse nitrogênio. Tá dando para ver ele? Sim. Aqui, então, eu tenho um alcaloide, né? Esse alcaloide é indicado pela presença do nitrogênio em cadeias fechadas. Eu noto que na molécula de nicotina, a função orgânica presente é do tipo amina. Eu tenho o nitrogênio simplesmente tendo seus substituintes, né, como cadeias carbônicas. Então, eu tenho na molécula de nicotina 2 grupos amina. Concordam comigo? 2 grupos amina. Agora, se eu comparar com a molécula do sildenafil, notem o seguinte, esse primeiro grupo funcional que eu vou sombrear aqui, o grupo 1, que eu tenho nitrogênio ligado diretamente a carbonos, a cadeias carbônicas, a grupos carbônicos, né? Então, aqui eu tenho uma função orgânica do tipo amina. Da mesma forma, eu tenho aqui, ó, sombreando esse nitrogênio e esse outro nitrogênio, grupos funcionais do tipo amina também. Não há nenhuma carbonila ligada a esse nitrogênio. Agora, nesse grupo 2, olhem esse nitrogênio que está aqui. Esse nitrogênio está ligado a um carbono que tem o quê? Carbonila, dupla com oxigênio. Então, aqui, nesse carbono, eu tenho a carbonila ligada ao nitrogênio. Então, esse grupo funcional é do tipo amida. Percebem como a gente pode confundir facilmente essas duas funções? Você não vai confundir porque você sabe que quando é amina, eu tenho o nitrogênio ligado só a carbonos ou a hidrogênio. Agora, no caso da amida, eu tenho o nitrogênio ligado a uma carbonila, um carbono que está ligado em dupla ligação, né, com o oxigênio. Está aqui outro exemplo, né, de uma amida, né? Dá para perceber o paracetamol aqui, pessoal? Nosso paracetamol tem aqui o nosso nitrogênio. Esse nitrogênio está ligado a uma carbonila. Olha aí, ligado a uma carbonila, portanto, esse grupo funcional é um grupo funcional do tipo amida. E claro, eu tenho um anel benzênico, e no anel benzênico eu tenho o grupo OH, hidroxila ligada diretamente ao anel benzênico. Esse grupo funcional é de fenol. O nosso ácido acetilsalicílico já não tem grupos de amina nem de amida, porque não tem nitrogênio na sua estrutura, né? Deixa eu descer um pouquinho mais aqui. O aspartame, estão vendo a molécula do aspartame aí, pessoal? Sim. Notem que na molécula do aspartame eu tenho vários grupos funcionais aqui presentes, né? Dentre eles, vamos observar aqui, ó, neste carbono, notem que eu tenho o grupo NH2. Então, é uma função do tipo amina. Notem que também eu tenho, no aspartame, o nitrogênio ligado a uma carbonila, a um carbono com dupla ligação em oxigênio. Este grupo funcional é de amida.
Além disso, eu tenho no aspartame, aqui na parte de baixo, nessa extremidade, uma carboxila. Isso é grupo funcional de ácido carboxílico. E ainda, no nosso aspartame, eu tenho aqui o grupo funcional de carboxila, onde o oxigênio dessa carboxila foi substituído por um grupo orgânico. Então, eu tenho o grupo éster presente lá no aspartame. Então, é uma molécula que tem várias funções orgânicas presentes aí na sua estrutura, né? Deixa eu ver se tem um outro exemplo de cadeia fechada, para que vocês não caiam na confusão entre amina e amida. Aqui, pessoal, eu tenho aqui uma estrutura de um lipídio, né? E nessa estrutura eu tenho esse nitrogênio na cadeia carbônica. E olhando esse nitrogênio, eu noto que ele está ligado numa carbonila. Olha a carbonila aqui. Carbono com duplo oxigênio, ligado ao nitrogênio. Grupo funcional, amida. Percebam também que eu tenho um grupo funcional de éster, o outro oxigênio a outro grupo carbônico. Então, é uma carboxila que foi substituído o hidrogênio da hidroxila por uma cadeia carbônica. Função éster. E notem que aqui eu também tenho uma carbonila e o seu oxigênio, que seria, no caso, uma carboxila, com o hidrogênio substituído por cadeia carbônica. Eu também tenho um grupo funcional aqui de éster para essa estrutura. Deixa eu ver se eu acho um outro exemplo. Aqui, do lado, a procaína, né? Essa droga anestésica aqui. Então, notem que na procaína eu tenho aqui o nitrogênio. E esse nitrogênio tem as suas ligações feitas com uma cadeia carbônica, C2H5, outra cadeia carbônica, C2H5, e ele está ligado aqui a um outro carbono, esse CH2. Então, a função orgânica aqui também é amina. E claro, vejam que aqui no anel benzênico eu tenho esse grupo NH2. Então, o nitrogênio está ligado aqui a esse carbono do anel benzênico e a outros dois hidrogênios. Também grupo funcional de amina. E nesta parte da cadeia carbônica, quando eu tenho esse oxigênio como heteroátomo, eu noto que é uma carboxila que teve o seu hidrogênio da hidroxila substituído por toda essa estrutura de cadeia carbônica. Então, esse grupo funcional aqui do meio é o grupo funcional de éster. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. 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 Alguma dúvida aí, por enquanto? Não. Beleza. Pessoal, eu vou deixar para a próxima aula nós discutirmos lá os grupos funcionais de nitrocompostos, tá? Então, na próxima aula a gente retoma aí para explicar como funcionam os nitrocompostos. Dúvidas aí? Tá tranquilo? Ixi, caiu o sinal aí? Não, nenhuma dúvida. Não, sem Ixi, dúvida. Não. eu nem liguei a câmera hoje. Esqueci de ligar a câmera. Agora já foi. A câmera gasta muito internet. Deixa muito então pesado. Então, por isso que não caiu. Olha aí que legal. Pessoal, um abração para vocês. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Se cuidem. Até o nosso próximo episódio. Tchau, Jota. Tchau. 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 Tchau, pessoal. Tchau, tchau.